Promotor diz que Celso Daniel foi morto por descobrir desvio de caixa 2 do PT. Correspondente Brasil Central. Até o dia 17 de novembro, o número de casos notificados de dengue em Goiânia aumentou quase 90% em relação ao mesmo período do ano passado. Com a intensificação das chuvas, há risco de aumento ainda maior. Priorizar o trabalho de combate e prevenção nos bairros com maior número de casos é uma das medidas que já estão sendo adotadas e devem ser reforçadas. Servidores do Judiciário Federal em 7 estados decidiram hoje entrar em greve por tempo indeterminado. O objetivo é pressionar o governo a negociar os recursos para aprovação de plano de cargos e salários da categoria. Em 5 estados, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Bahia, Alagoas e Espírito Santo, a paralisação atinge todos os ramos da Justiça Federal, eleitoral e do trabalho. Em outros 8 estados, a paralisação é parcial. Até o momento, o Judiciário Federal de Goiás não aderiu à greve. Sindlojas e Procon divergem sobre preço único para vendas à vista. A desembargadora Beatriz Figueiredo, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, concedeu decisão eliminando o preço único para cartão de crédito, débito, dinheiro ou cheque. Segundo a decisão, os lojistas podem conceder desconto nas compras à vista em cheque ou dinheiro. Já a venda no cartão de crédito será um pouquinho mais cara. Enquanto o Sindlojas comemora a decisão, o Procon alega que não foi comunicado oficialmente. O presidente do Sindlojas, José Carlos Ribeiro, diz que o grande beneficiado com a decisão é o consumidor. A gente entrou com a ação justamente para que haja uma diferenciação. Uma vez que o lojista paga uma taxa entre 3% a 5% de administração para a operadora. Já a gerente de atendimento do consumidor do Procon, Sara Ximenes, afirma que a entidade não foi notificada oficialmente e que a decisão é equivocada. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor inteiro pensa contrariamente ao que foi decidido pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Para o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, não pode haver diferença. Rivacran, Brasil Central. Jornalismo com responsabilidade. A China condenou a 1 ano de trabalho forçado uma mulher que enviou uma mensagem anti-japonesa através do serviço de microblogging no Twitter. Sheng Jianping, de 46 anos de idade, que também participa de atividades em defesa dos direitos humanos na China, mandou seu tweet em meados do mês passado, em plena crise diplomática envolvendo os 2 vizinhos asiáticos. Provas do Enem podem ser reaplicadas em dezembro. O ministro da Educação, Fernando Haddad, afirmou que a reaplicação das provas poderá ocorrer no próximo mês. De acordo com o ministro, a ideia é divulgar as notas dentro do prazo acertado com as universidades que utilizarão o processo como vestibular. Fernando Haddad disse que até sexta-feira deve ser divulgado o número de alunos que precisarão refazer a prova. Ele informou que as novas datas serão divulgadas na próxima semana. Vamos ter aí um balanço de final de semana, um consórcio que até lá terá processado todas as informações da ponta e aí semana que vem, conforme eu disse ontem, deve ser anunciado o processo de reaplicação que vai ser custeado pela gráfica. Fernando Haddad ainda disse que o maior número de provas que tiveram problemas está concentrado na região sul e que existem alguns casos em Sergipe. O ministro ainda acrescentou que não haverá atrasos nas correções do novo teste, porque a capacidade de processamento das provas é de 100 mil unidades por dia. De Brasília, Tatiana Feitosa, Agência Rádio 2 de Notícias. A Polícia Militar do Rio de Janeiro divulgou hoje os nomes dos militares suspeitos de terem baleado um rapaz no Parque Garota de Ipanema na madrugada da última segunda. Os investigadores que cuidam do inquérito policial militar identificaram como autores os 3º Sargento Ivanildo Ulisses Gervásio e Jonathan Fernandes da Silva, que estavam de serviço no Forte de Copacabana em 14 de novembro,
quando o crime aconteceu. Goiânia com céu claro, nuvens esparsas, temperatura 30 graus, umidade relativa do ar 51%. O promotor Francisco Sembranelli, responsável pela acusação do caso Celso Daniel, afirmou hoje que o prefeito de Santo André foi morto porque descobriu que o esquema de propina para a Caixa 2 da campanha do PT passou a ser desviado também para contas particulares dos envolvidos. Celso Daniel era prefeito de Santo André quando foi assassinado em 2002. O júri ocorre no Fórum de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Próxima edição do Correspondente Brasil Central.